Oi, sou eu aqui de novo, sozinho, e isso é muito estranho. Esse podcast não tem nome, não tem nome pra quadro, não tem nada, mas eu vou dar o meu máximo pra ele ser divertido. Eu sou o Raviel e bem-vindos ao meu canto. Ao longo da semana, eu fui lendo os comentários de vocês e fui vendo como as coisas se desenrolavam. E muita gente pede pra eu falar sobre anime. Sendo esse um episódio zero, eu acho que seria legal eu comentar sobre o primeiro anime que eu assisti, minhas primeiras experiências com anime e tudo mais. E no final recomendar algumas coisinhas pra vocês que podem ser interessantes. Porque a gente tá numa época meio difícil. Sair um pouco da casinha pode ser divertido às vezes. Então, indo direto pro primeiro tópico, o meu primeiro anime é um pouco difícil de lembrar. Porque desde pequeno eu gosto muito de anime antigo. Yu Yu Hakusho, Zatch Bell, Shaman King. Tem um desenho, eu não sei se vocês conhecem o canal Jetix, que hoje em dia é a Disney XD. Tinha um desenho lá que passava que se chamava Músculo Total. Eu não tenho certeza se é na Jetix agora, mas tenho quase certeza que é. Eu amava Músculo Total. E são desenhos assim, sabe? Animes assim que eu bato o olho e eu consigo sentir um tipo de afeto. Mas todos eles foram assistidos na TV, então eu não sei se conta. Mas assim que eu entrei pra internet, que eu comecei a ir mais a fundo nas coisas, eu já era muito fã de Naruto. Só que Naruto não foi o primeiro anime que eu assisti. O primeiro anime que eu corri atrás de assistir foi o que eu gosto de chamar de a tríade do Otaquinho, que foram Mirai Nikki, Another e... Tá, o terceiro não entra na tríade, mas Elfen Lied. Eu tenho um carinho muito grande por esse terceiro. Eu gosto muito de Elfen Lied. Eu, sabe, senti coisas estranhas enquanto assistia ele. Porque eu amo a Lucy, a protagonista de Elfen Lied. Ela se tornou um amorzinho pra mim que eu tenho que proteger por causa da história dela de vida e aquela coisa dela ter aquela personalidade dupla e não sei o que. Dando um resumo por cima do que eu me lembro sobre esses três Mirai Nikki, todo mundo conhece, foi super popular na época de Diário do Futuro, Battle Royale, eles têm que, sabe, se matar ali pra ver o último que sobreviver vai se tornar Deus e não sei o que. Maneiro, show de bola. Muito ruim, mas show de bola. Another é sobre uma classe amaldiçoada, aparentemente, eu não lembro, onde você tem que descobrir quem da turma tá morto. E se você interagir com aquela pessoa morta, mortes vão comer, pessoas vão começar a morrer naquela classe. E o anime é sobre mistério, eles tentando descobrir quem é o morto pra poder cortar a maldição e não sei o que. Não é tão legal assim. A cena da Sakuragi, eu acho, que é a garota de óculos caindo da escada e aquela coisa impactante, acabou se tornando muito popular. A morte da Sakuragi, ela foi bem impactante, acabou popularizando o anime, só que é só a morte da Sakuragi mesmo. Não tem outras cenas tão impactantes assim, pelo menos não ao meu ver. Tem aquela lá que o professor entra na sala e corta a própria garganta. Não sei, não é tão legal assim. Acho que a cena mais legal, e que virou um meme na época, foi quando o Sakakibara, que é um dos protagonistas, tava conversando com um colega de classe dele na calçada. Ele tá prestes a falar alguma coisa importante, só que aí ele infarta. Ele só infarta, ele cai no chão, colapsa e infarta e... Aquilo virou um meme na época. Na época, Death Note também tava super popular e tal. E vocês sabem como funciona com Death Note. E tem Elfen Lied, que foge um pouco dessa linha. Que conta a história, conta sobre os Diclônios, que são humanos mutantes. Esses humanos mutantes, eles têm capacidades sobre-humanas e poderes místicos, entre aspas. Não é místico que fala, são poderes sobrenaturais deles lá, que se chamam vetores, que são uns braços invisíveis, até onde eu lembro. E como eles se tornaram uma grande ameaça, eles foram presos em um laboratório do governo, e aí começa a desenrolar a história. Foi a minha tria de otaquinho, eu comecei por esses três, aí depois eu parti pra outras coisas, tipo Katekyo Hitman Reborn, que também é muito legal, eu já assisti Bleach, assisti One Piece até onde deu, dropei One Piece. Eu assisti muita coisa no começo, porque eu amava consumir anime. Amava. Hoje em dia nem tanto. Eu acho que eu perdi um pouco do ímpeto. Mas no meio disso tudo, eu descobri a minha verdadeira paixão por shonen. Shonen são aqueles animes mais voltados pra garotada mesmo, pros jovens do sexo masculino. E geralmente esses animes shonen, eles são carregados com aquelas histórias de superação, aquela coisa de poder da amizade, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta muito de poder da amizade.
Tanto que pode ser a cena mais boba do mundo. Meu olho vai começar a arder. Eu vou querer chorar por estar assistindo aquilo. O primeiro exemplo que vem à minha cabeça é de algo que todo mundo assistiu. Todo mundo já assistiu Super 11, com certeza. Mas, se você não assistiu, lá vai um grande spoiler. No jogo contra o Instituto Elia, o Fubuki tá lá naquela coisa dele de dualidade, de ser perfeito e ser, sabe, tudo. Ele perdeu o irmão dele, ou irmã, até hoje eu não sei se é Tatsuya. É um garoto ou uma garota. Mas perdeu o irmão dele e tal. Ele tava naquela dualidade, dupla personalidade. E no fim das contas, quando ele percebe que ele não precisa ser o irmão dele pra ser perfeito. Ele só precisa jogar do jeito dele, porque ele tem os companheiros de time dele pra completar ele. Aí vem aquela cena super da hora dele se libertando e jogando o cachecol do irmão dele longe, e jogando o estilo dele. Eu acho muito legal. Eu fico todo chorosinho. Então, eu gosto muito dessas histórias de poder da amizade, de se superar. Pode ser meio bobo, um pensamento muito infantil, mas eu acho muito que histórias de superação assim, elas podem facilmente servir como inspiração. Eu também gosto muito de animes de comédia. E como o foco desse primeiro podcast vão ser coisas pra sair da casinha, eu queria muito falar com vocês sobre animes de comédia. Então, pra passar uma quarentena cheia de risos, pra passar uma quarentena divertida, eu queria muito recomendar pra vocês animes de comédia. Rir um pouco de tudo pode acabar sendo a saída pra muita coisa. Você distrai a mente, você libera serotonina, você fica mais feliz, sabe? Rir te ajuda. E eu sou o tipo de pessoa que curte muito o humor mais idiota possível. Eu gosto muito de humor babacão, sabe? Não que eu vá fazer esse tipo de humor, e nem que eu vá fazer piadas ofensivas, eu não gosto, mas eu gosto muito do tipo de humor babacão, aquele humor bem idiota mesmo. Um exemplo muito óbvio e uma recomendação muito boa é um anime chamado Danshi Kokosei no Nichijou. A tradução, se eu não me engano, é A Vida de Garotos Escolares. É um animezinho curto, tem 2 episódios. Cada episódio ele tem mini historinhas sobre uma escola, sobre a vida de garotos escolares, sabe? São o trio de protagonistas e eles se envolvem em várias situações inusitadas, seja voltando da escola, seja na casa de um amigo, seja em festivais escolares. São várias situações super engraçadas e super nada a ver, deles contando histórias de terror. Sei lá, voltando pra casa, eles pegam um graveto no chão e começam a imaginar como seria brincar de RPG enquanto voltam pra casa. E é super idiota. Eu adoro esse anime. Foi um dos primeiros animes de comédia que eu assisti e até hoje ele me faz rachar de rir. Outro anime que é muito bom. Ele não é só de comédia. Eu não lembro exatamente se ele tem um foco só em comédia. O anime se chama Kuchiko Tantei Inaba, que é sobre uma agência de detetives. Eles são uma agência de detetives sobrenaturais compostas por um lobisomem, um garoto ou uma garota, eu não lembro exatamente, é um garoto que se veste de garota, não lembro exatamente o que o personagem é, e um garoto normal. O Kei é só um garoto normal que gosta muito de gatos. E eles se metem em várias situações inusitadas. É claro que tem um plotzinho mais sério do anime e tal, mas ele é muito bom quando se trata de comédia. São essas minhas 2 recomendações muito óbvias e muito boas de animes de comédia pra se assistir na quarentena. Uma coisa que me pedem muito pra falar são dos animes populares. Eu vi muita gente comentando do tipo, fala de Bleach, fala de Naruto, fala disso e daquilo. Cara, assim, dando a minha opinião sincera pra vocês, lembrando que essa parte aqui é a minha opinião, a opinião do Raviel. Eu não acho que esses sejam animes pra você recomendar, porque eles, além deles serem muito longos, eles só vão agradar a um público que não tá muito acostumado a assistir. Por exemplo, animes que se popularizaram hoje em dia são Black Clover, Boku no Hero. Acho que eu consigo lembrar desses 2. O próprio The God of High School, que começou a lançar agora, ele se popularizou bastante também. São o que os 3 têm em comum: shonenzão e luta. Não tem muito aprofundamento de história. Eu salvo um pouco de Boku no Hero,
porque Boku no Hero tem um trabalho de personagem legal. Mas não tem um aprofundamento na história, sabe? É tudo muito rasinho. Eu sinto isso de Bleach, eu com certeza sinto isso de The God of High School, porque eu li o manhwa, e eu sei que vai ficando mais e mais viajado, com lutas mais e mais impossíveis. Eu gosto disso. Eu não tô dizendo que eu não gosto, eu adoro anime de luta. Mas eu não acho que seja uma coisa legal de se comentar, porque é muito raso. Não tem muito o que se aprofundar. Tem histórias legais, tem trilhas sonoras incríveis e só. Principalmente, acho que desses 3 exemplos, principalmente o Bleach, que me pega mais. Foi um anime que eu assisti muito com o meu melhor amigo, o Pedin, que aquilo fez o meu círculo... Bleach fez o meu círculo de amizade, basicamente. Era eu e esses 2 amigos da escola, e a gente assistia o Bleach, a gente ficava, sabe, comentando sobre, achando super legal. Porque foi um primeiro contato, sabe? Mas hoje em dia, se eu reassisto Bleach, eu acho chato. Eu vejo muitos defeitos que na época eu não vi porque eu não estava acostumado. E algumas lutas nem são tão legais quanto eu achava que era. Por exemplo, de novo, um spoiler. Quando o Ichigo luta contra o Aizen. Putz, muita gente fala, nossa, que da hora. Caramba, ele esculachou o Aizen. Mas dava pra ter um trabalho de luta ali, sabe? O Ichigo só chegou lá, deu uma porrada no Aizen e acabou. Foi muito só isso, sabe? Então não tem tantas lutas legais, os arcos não são tão legais, os personagens não são tão memoráveis assim, salvo alguns, tipo a Yoruichi, o Urahara. Eu sou muito fã do Renji também. Alguns personagens são muito legais, mas Bleach não tem tanta coisa. Black Clover segue a mesma linha. As coreografias de luta são ótimas, a trilha sonora é ótima. Os personagens não são lá tão memoráveis assim também, mas ele foi um Fairy Tail que deu certo. Fairy Tail é um assunto complicado de falar. Eu vou deixar isso para um próximo podcast. Então, o ponto é, esses animes mais populares, eu não acho que eles sejam tão legais de se recomendar, porque... Melhor, não são legais de se recomendar pra uma galera que já tem bagagem, porque eles não são tão legais assim. Minha tríade otaquinho, que eu falei algum tempo atrás, logo no começo, eu não recomendaria ela de jeito nenhum. Por mais que eu tenha um carinho enorme, eu não recomendaria Mirai Nikki pra alguém assistir, eu não recomendaria Elfen Lied pra alguém assistir, porque eu tenho noção de que é meio chatinho, sabe? É interessante, mas não é bem trabalhado, não é tão legal assim. Que pena. Quem sabe um dia esses animes ficam legais, e quem sabe um dia eu consigo uma explicação pra aquela cena final de Elfen Lied, porque, meu Deus do céu, eu não vou ler o mangá disso.